Em algum lugar da nossa galáxia, existe algo que não deveria estar lá. Não é um planeta perdido vagando no escuro. Não é uma estrela esquecida em algum canto remoto da Via Láctea. E definitivamente, não é algo que a gente consegue classificar com facilidade. O mais inquietante não é o que isso é o fato de que isso existe. E mais ainda, a gente já viu, registrou, mediu, e mesmo assim, ninguém consegue explicar. A Via Láctea é um sistema antigo, muito antigo. Ela existe há bilhões de anos, girando lentamente no vazio, carregando dentro de si centenas de bilhões de estrelas, sistemas planetários inteiros, nuvens de gás, poeira cósmica e fenômenos que a humanidade ainda está tentando compreender. Durante muito tempo, tudo parecia fazer sentido. Não no sentido de ser simples, mas no sentido de ser consistente. Estrelas nascem a partir de nuvens densas de gás. Elas brilham por milhões ou bilhões de anos e, eventualmente, morrem. Algumas explodem, outras colapsam. Algumas se tornam buracos negros. E mesmo esses eventos extremos seguem padrões, equações, leis físicas. A gente pode prever, calcular, simular. O universo pode ser caótico, mas ele nunca parece aleatório. Até que algo muda. O problema começa quando você encontra algo que não segue nenhum desses padrões. Algo que não pode ser previsto. Algo que não pode ser explicado com as ferramentas que você tem. Porque nesse momento, não é só um fenômeno estranho. É um sinal. Um sinal de que existe algo faltando. Tudo começou com uma detecção aparentemente comum. Um objeto. Pequeno demais para ser visto diretamente. Distante demais para ser analisado com clareza imediata. Mas presente o suficiente para deixar rastros. Rastros de movimento. Rastros de energia. Rastros que não deveriam estar ali. No início, ninguém deu muita atenção. O espaço está cheio de coisas passando. Fragmentos antigos, restos de sistemas destruídos, objetos ejetados por interações gravitacionais violentas. Isso acontece o tempo todo, mas então alguém percebeu um detalhe. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas impossível de ignorar depois que você vê. O objeto não estava desacelerando. Isso pode parecer trivial, mas no espaço, praticamente tudo está sob influência de alguma força gravitacional. Alguma coisa puxa, alguma coisa interfere, alguma coisa altera a trajetória. Mas esse objeto não parecia responder a nada. Era como se ele estivesse atravessando a galáxia, sem resistência, sem interação, sem pertencer a lugar nenhum. E então vieram mais dados, e mais dados, e mais observações. E quanto mais eles olhavam, mais estranho ficava. A trajetória não era consistente com um objeto natural. Ela não era curva o suficiente, não era influenciada como deveria. Era limpa demais, precisa demais, quase como se tivesse sido definida. Isso acendeu um alerta, porque na natureza, especialmente em escala cósmica, coisas raramente são limpas. Elas são turbulentas, irregulares, cheias de pequenas imperfeições. Mas isso aqui não tinha essas imperfeições. Então veio a próxima anomalia, a velocidade. Era alta, muito alta, mas isso por si só ainda seria aceitável. O problema é que ela variava, sem motivo aparente, sem interação detectável, sem nenhuma força visível causando essa mudança. Imagina isso por um segundo. Você está observando algo a milhões de quilômetros de distância, e esse algo começa a acelerar ou desacelerar sem nenhuma causa visível, sem colisão, sem gravidade próxima suficiente, sem emissão detectável de propulsão. Isso não deveria acontecer, não dentro das regras que a gente conhece. E ainda assim,
estava acontecendo. Nesse ponto, os cientistas começaram a fazer o que sempre fazem: tentar explicar, buscar hipóteses, testar modelos. Talvez seja um cometa, talvez esteja liberando gases invisíveis, talvez a radiação esteja criando algum tipo de efeito inesperado, talvez os sensores estejam errados, talvez seja apenas uma coincidência rara. Mas cada hipótese resolvia um problema e criava outro. Se fosse um cometa, deveria haver sinais claros de liberação de material. Não havia. Se fosse erro de medição, os dados não deveriam ser consistentes entre diferentes observatórios, mas eram. Se fosse influência gravitacional, deveria haver algo próximo o suficiente para justificar. Não havia nada. Era como montar um quebra-cabeça onde nenhuma peça realmente encaixa. E então, veio o detalhe mais estranho de todos: a forma. Ou melhor, a falta dela. Em alguns momentos o objeto parecia alongado, em outros, parecia quase invisível, como se estivesse mudando. Não de posição, mas de estrutura. Isso não fazia sentido. Objetos não mudam de forma assim. Não em escalas tão grandes, não sem forças extremas atuando sobre eles. E mesmo quando mudam, essas mudanças seguem padrões previsíveis. Aqui, não havia padrão. Era como se aquilo não fosse uma coisa fixa. Agora, imagina o impacto disso. Você passa décadas estudando o universo, aprende as regras, constrói modelos, confia nos dados, e então, algo aparece e ignora tudo isso. Não é só desconcertante, é perturbador. Porque nesse momento, você começa a se perguntar: o problema está no objeto ou no que a gente acha que sabe? E essa é uma pergunta perigosa, porque ela abre espaço para possibilidades que a ciência prefere evitar até onde consegue. Mas algumas delas começaram a surgir. Primeiro, timidamente. Depois, com mais força. E se isso não for um objeto comum? E se isso for algo que a gente ainda não tem linguagem para descrever? Algo que não se encaixa em nenhuma categoria existente. Nem planeta, nem estrela, nem asteroide, nem cometa, nem nada que já tenha sido observado antes. Algo novo. Mas não novo no sentido de recente. Novo no sentido de desconhecido. E isso leva a uma implicação ainda mais profunda. Se algo assim existe, então pode não ser o único. Porque o universo não costuma produzir apenas um exemplo isolado de algo. Quando uma estrutura é possível, ela tende a se repetir. E isso significa que pode haver mais, muito mais. E talvez a gente só tenha visto o primeiro. Mas existe um problema ainda maior. Porque quando algo não se encaixa, a gente tenta isolar, tratar como exceção. Um caso raro, um erro estatístico, uma anomalia. Só que isso só funciona quando a anomalia é única. E nesse caso, não era. Com o tempo, outros registros começaram a surgir. No início, eles pareciam completamente desconectados. Observações feitas em diferentes regiões da galáxia, em momentos diferentes, com instrumentos diferentes. Nada parecia ligar uma coisa à outra. Mas alguém começou a notar padrões. Pequenos padrões, quase invisíveis. Coisas que só aparecem quando você para de olhar eventos isolados e começa a olhar o conjunto. Movimentos que não faziam sentido. Sinais que surgiam e desapareciam. Variações de energia em regiões onde não deveria haver nada. No começo, cada um desses casos era tratado separadamente. Uma explicação aqui, outra ali. Uma hipótese diferente para cada evento. Mas quando você coloca tudo lado a lado, algo muda. Porque as diferenças começam a desaparecer. E o que sobra é uma semelhança inquietante. Um comportamento. Algo está se repetindo. E isso muda completamente o cenário. Porque agora não estamos mais falando de um único objeto estranho. Estamos falando de um padrão.
E padrões são perigosos, porque padrões indicam que existe algo por trás, alguma estrutura, alguma lógica, algum tipo de funcionamento, mesmo que a gente não entenda qual. E é nesse ponto que a coisa começa a sair do controle. Porque quando os cientistas começaram a comparar esses eventos, eles perceberam algo ainda mais desconfortável. As anomalias não estavam distribuídas aleatoriamente. Elas apareciam em regiões específicas, regiões onde o espaço já era estranho. Áreas próximas a buracos negros, regiões com campos gravitacionais extremos, zonas onde a radiação é intensa demais, onde o tempo já não se comporta exatamente como aqui. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas não é, porque esses lugares já são limites, limites do que a gente entende, limites onde a física começa a ficar instável. E agora, essas anomalias estavam aparecendo exatamente nesses pontos, como se houvesse uma conexão, como se aquilo não fosse completamente independente do ambiente, mas também não fosse explicado por ele. E então surgiu uma ideia que, no início, parecia absurda demais para ser levada a sério, mas que, aos poucos, começou a ganhar espaço. E se essas coisas não forem objetos? E se elas forem efeitos? Não algo que existe por si só, mas algo que acontece. Algo que surge quando certas condições são atingidas, como uma reação ou uma falha. Agora pensa nisso. Se o universo tem regras e você leva essas regras ao limite, o que acontece? Elas continuam funcionando ou começam a quebrar? Porque em sistemas complexos, quando você força demais, coisas estranhas começam a acontecer. E às vezes, essas coisas não são previstas, são emergentes, consequências inesperadas. Agora, imagina isso em escala cósmica. Buracos negros deformando o espaço, gravidade distorcendo o tempo, energia concentrada em níveis extremos. E no meio disso, algo aparece. Algo que não deveria estar lá, mas está. E se isso não for um acidente? E se isso for o resultado natural de levar o universo até os seus limites? Isso é perturbador por um motivo muito simples, porque significa que essas anomalias não são exceções, elas são inevitáveis. E se são inevitáveis, então devem acontecer em outros lugares também, talvez o tempo todo. E talvez a gente só esteja começando a perceber. Agora, existe outro detalhe. Um detalhe ainda mais difícil de ignorar. Algumas dessas anomalias parecem reagir, não de forma inteligente, não de forma consciente, mas de forma adaptativa, mudando o comportamento dependendo do ambiente, alterando trajetória, respondendo a variações ao redor. Isso não é comum. Objetos não respondem, eles reagem a forças. Mas aqui não parece ser só isso. É como se houvesse uma dinâmica mais complexa acontecendo. E isso levanta uma possibilidade ainda mais desconfortável. E se isso não for apenas físico? E se isso envolver algo que ainda não conseguimos medir? Algo além de matéria, além de energia, algo que simplesmente não temos ferramentas para detectar. Isso parece ficção. Mas lembra, por muito tempo, ondas gravitacionais também pareciam. E hoje, a gente consegue detectá-las. O que significa que o fato de não conseguirmos medir algo não significa que não exista. Só significa que ainda não chegamos lá. Agora junta tudo isso. Múltiplas anomalias, padrões consistentes, regiões específicas, comportamentos estranhos, possível adaptação. E uma coisa começa a ficar clara. Isso não é simples. Isso não é um fenômeno isolado. Isso é algo maior, muito maior. E quanto mais você olha, mais difícil fica ignorar.
Porque existe uma pergunta que começa a surgir. E depois que ela aparece, ela não vai embora. Se o universo permite isso, o que mais ele permite? Porque a gente sempre assumiu que a realidade é estável, que existe um conjunto de regras e tudo funciona dentro delas. Mas e se isso não for totalmente verdade? E se a realidade tiver zonas de instabilidade? Zonas onde coisas surgem que não deveriam surgir. Zonas onde a lógica não se aplica da mesma forma. E se essas zonas estiverem espalhadas pela galáxia, silenciosas, invisíveis, esperando até que a gente olhe na direção certa. Porque aqui, a pergunta deixa de ser científica e passa a ser existencial. Se existem coisas na galáxia que não deveriam estar lá, então talvez a gente não entenda completamente onde está. Se existe algo na galáxia que não deveria estar lá, então talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada desde o começo. Porque até agora, tudo foi tratado como um problema de identificação. O que é isso? De onde veio? Como funciona? Mas talvez a pergunta real não seja sobre o objeto. Talvez a pergunta seja sobre o sistema. Porque tudo que a gente entende sobre o universo parte de uma ideia muito simples, de que ele é consistente, de que as mesmas leis se aplicam em qualquer lugar, de que mesmo quando algo parece estranho, ainda está obedecendo regras que, em algum nível, fazem sentido. Mas esse tipo de anomalia não se comporta assim. Ela não se encaixa, não se estabiliza, não se deixa explicar. E quando algo não pode ser explicado dentro de um sistema, existem apenas duas possibilidades. Ou a explicação ainda não foi encontrada, ou o sistema está incompleto. E essa segunda possibilidade muda tudo. Porque se o sistema está incompleto, então a realidade que a gente conhece é só uma parte, uma camada, uma versão simplificada de algo muito maior. E isso significa que pode existir um tipo de fenômeno que não só é desconhecido, mas que é incompatível com a forma como pensamos. Algo que não segue as mesmas regras, não porque está quebrando elas, mas porque nunca fez parte delas. Agora, imagina isso. Não como um objeto estranho vagando pelo espaço, mas como algo que pertence a outro conjunto de regras, outro tipo de estrutura, outro nível de funcionamento da realidade. E que por algum motivo apareceu aqui. Isso explicaria muita coisa. Explicaria por que não conseguimos definir sua forma. Por que o comportamento não é consistente. Por que as medições entram em conflito. Porque talvez a gente esteja tentando medir algo com ferramentas que não foram feitas para aquilo. Como tentar descrever cor para alguém que nunca enxergou? Ou explicar som para algo que não tem audição? O problema não seria o fenômeno, seria a nossa limitação. E isso leva a uma conclusão inevitável. Se existe algo na galáxia que não deveria estar lá, então talvez existam coisas que sempre estiveram lá. E a gente simplesmente nunca percebeu. Porque não sabia o que procurar. Ou pior, porque não tinha como perceber. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o universo. Porque ele deixa de ser um sistema fechado e passa a ser algo muito mais aberto, muito mais imprevisível, muito mais estranho. Agora existe um outro detalhe. Um detalhe que começa a incomodar quando você pensa nisso por tempo suficiente. Se essas anomalias aparecem em regiões extremas, lugares onde a realidade já está sob pressão, então talvez elas não estejam surgindo do nada. Talvez estejam sendo reveladas. Como se essas regiões funcionassem como pontos de ruptura. Momentos onde o tecido da realidade fica mais fino e algo do outro lado começa a aparecer. Não necessariamente algo consciente,
Não necessariamente algo intencional, mas algo que existe, além do que a gente entende, e que em certos momentos atravessa. Agora pensa na implicação disso. Porque se existem pontos onde a realidade cede, então esses pontos podem existir em outros lugares também. Talvez mais perto do que imaginamos. Talvez em regiões que ainda não exploramos. Ou talvez em lugares que já observamos, mas não entendemos. E isso cria uma sensação difícil de ignorar. A sensação de que o universo não é apenas desconhecido. Ele pode ser incompleto do nosso ponto de vista. E isso significa que existem coisas acontecendo que não estamos preparados para interpretar. Porque toda vez que a humanidade descobriu algo novo, isso expandiu a forma como a gente vê o mundo, mas também mostrou uma coisa importante, que sempre existe mais, sempre existe algo além. E quanto maior a escala, mais estranho isso fica. A gente saiu de planetas para galáxias, de galáxias para aglomerados, de aglomerados para estruturas que atravessam bilhões de anos-luz. E mesmo assim, a sensação continua a mesma, de que ainda estamos só na superfície. E talvez essas anomalias sejam sinais disso. Não sinais de erro, mas sinais de limite. O limite daquilo que conseguimos compreender. E talvez o mais perturbador de tudo não seja o que encontramos, mas o fato de que isso pode ser apenas o começo. Porque se existe algo na galáxia que não deveria estar lá, então a verdadeira pergunta não é o que é isso, mas sim quantas outras coisas existem que ainda não encontramos. E mais importante, quantas delas já estão lá fora, agora, e a gente simplesmente ainda não percebeu? O universo sempre pareceu silencioso, imenso, vazio, mas talvez ele nunca tenha sido. Talvez a gente só não sabia o que estava olhando, e talvez algumas coisas nunca tenham sido feitas para serem entendidas. Mas agora a gente começou a ver. E depois que você vê, não tem como voltar atrás. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa neste assunto te prendeu. E isso não é por acaso. Porque quanto mais a gente explora o universo, mais ele desafia aquilo que a gente acha que sabe. E se você quer continuar explorando essas ideias, entendendo os mistérios mais estranhos da ciência e vendo coisas que parecem impossíveis, se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo. E a próxima descoberta pode ser ainda mais absurda.